Boa noite a todos, amada igreja. Primeiramente, agradecer a Deus e também aos irmãos pela oportunidade. Tal como falo na segunda carta aos Coríntios, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Pai de todas as misericórdias e de toda a consolação. E é precisamente o nosso coração, um desejo nesta noite, apresentar-nos ante este Deus, ante este Pai de todas as misericórdias. Mas só que isso só é possível se ante nós e esse Pai existe Jesus Cristo, o Justo. Hoje foi possível recordar o batismo, sentado ali emocionado, recordar-me quando publicamente mostrei o meu amor pelo Senhor. E muitas vezes existe a tendência, que não é correta, de pensar que o Evangelho só é necessário quando começamos, quando damos os primeiros passos. Mas maior engano não há. A partir do momento que nós nos tornamos autossuficientes do Evangelho, começamos a viver uma mentira e provavelmente uma religião e não conhecemos a verdade. O Evangelho é necessário diariamente para a vida do cristão. E nesta noite vamos recordar esse Evangelho. Vamos recordar aquilo que Deus fez para que nós hoje pudéssemos estar aqui a cultuá-lo. Infelizmente, temos a tendência humana e antropocêntrica de ver muitas vezes diluir o Evangelho. Fazer o Evangelho pequeno, o Evangelho medíocre, o Evangelho que muitas vezes é apresentado por temor ao homem. E o motivo principal é porque conhecemos o Evangelho, ou melhor, não conhecemos o Evangelho tal e qual como diz as Escrituras. E muitas vezes ouvimos essas célebres frases: venha Cristo e os teus problemas vão acabar. Isso não é verdade. Muitas vezes é: venha Cristo e em realidade aí vão começar os teus problemas. Porque aí tu vais começar a entender o teu pecado. Mas também irá ser resolvido o maior problema de todos. O maior cancro que existe, que é o pecado que existe dentro de nós. E esse é o plano maravilhoso. Resolver o pecado que existe dentro de nós. Também se costuma dizer, como eu acabei de frisar, Deus tem um plano maravilhoso para a tua vida. Depende. Pode ser que esse plano maravilhoso seja acabar apedrejado como Estevão, ou decapitado como João Batista por denunciar um pecado. Aos dias de hoje, como na Coreia do Norte, esses irmãos perseguidos e atormentados pela sua fé, ou até mesmo nos países islâmicos, não é? O plano maravilhoso é aquele que vamos conhecer hoje à noite, que é milagroso, é sobrenatural, mas também é histórico. O Evangelho é histórico, é algo que aconteceu em realidade. Muitas vezes também, principalmente na evangelização, reduzimos o Evangelho a tal ponto que dizemos: Deus te ama. Agora, muitos de vocês talvez não gostem porque já utilizaram muitas vezes. E Deus, nas suas misericórdias, usa essa bendita frase. Mas atenção, porque fica claro no Salmo 5 que Deus não ama o pecador. Deus abomina o ímpio. Deus abomina aquele que pratica o pecado. É verdade que Deus é amor. É verdade que diariamente, quando faz levantar o sol sobre os justos e os injustos, mostra o seu amor, demonstra a sua graça comum. Mas esse amor perfeito entre o homem que foi redimido e o Deus justo, santo, imutável, só é possível se no meio, entre nós e Deus, está Jesus Cristo, o justo. E é precisamente hoje o que vamos fazer esta noite é refletir naquilo que Deus fez para que hoje pudéssemos cultuar. E o nosso ponto de partida será o texto que se encontra em João 19, versículo 28 até ao 30. João 19, do versículo 28 até ao 30. Diz assim a palavra de Deus: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam consumadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre,
E encheram de vinagre uma esponja e, pondo no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Permitam-me fazer mais uma pequena oração antes de darmos continuação à pregação da palavra. Senhor, eis-nos aqui nesta tarde e noite para reconhecer o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Reconhecer que Tu és santo, justo, perfeito e imutável. Reconhecer de que só podemos chegar à Tua perfeição através dos méritos de Jesus. Graças Te damos, Senhor, por Jesus Cristo. Pagou pelos nossos pecados, Senhor. E perdão Te pedimos por eles. Necessitamos, Senhor, de que Tu nos alimentes. Necessitamos que sejas Tu a apacentar os Teus cordeiros, Senhor. Não tenhas em conta as debilidades linguísticas, Senhor. Não tenhas em conta, Pai, porque muitas vezes o nosso coração é perverso e enganoso, mas Tu sabes o que cada um precisa nesta noite. E peço, Senhor, ajuda-nos a entender a Tua palavra. Tudo isso Tu pedimos em nome de Jesus Cristo para a Tua glória. Amém. O versículo 28 e 29 vai ser para contextualizar. O nosso objetivo nesta noite é chegar até este versículo 30. Como eu estava a falar, porquê é que nós apresentamos muitas vezes o Evangelho diluído? Porque eu assumo que muitas das vezes temos medo de passar uma ideia de um Deus ditador, ausente. Porquê é que as nações querem passar? Passar a ideia que Deus está afastado da sua criação. Mas maior engano não há. E vamos perceber isso hoje através das Escrituras. O próprio texto já nos leva a fazer perguntas. Porquê é que Jesus Cristo, neste então, tem que dizer consumado está? Para aqueles que conhecem este texto, neste momento, o próprio Deus estava numa cruz, em sangue. O texto diz que as Escrituras cumpriram. Que Escrituras cumpriram? Porque Jesus Cristo teve que gritar: se acabou. No original, tetelestai, consumado está. Porquê? Para entendermos isso, temos que ir ao Gênesis do problema. Temos que ir onde tudo começou. Para aqueles que dominam bem as Escrituras, podem acompanhar na Bíblia, mas eu prefiro que estejam atentos. Não o início de Deus, porque Deus não tem início, Deus é eterno. Deus não tem início. O início foi para nós, o início da história. E lá em Gênesis, no versículo 1, no capítulo 1, diz o seguinte: Deus criou os céus e a terra. É muito interessante, a maior parte de nós talvez já lemos isso, e nunca paramos para pensar. Não nos diz quem é Deus. Simplesmente diz que Ele criou os céus e a terra. E se paramos para pensar e começamos a ler a Bíblia, reparamos que nos primeiros capítulos do livro de Gênesis não encontramos nenhum adjetivo para qualificar Deus. Só encontramos verbos. E Deus fez, e Deus disse, e Deus criou. O primeiro adjetivo que encontramos está lá no capítulo 17, que diz o seguinte: o Deus Todo-Poderoso. E o Deus Todo-Poderoso, e o Deus que não precisa de apresentações, e esse Deus, por sua livre vontade, criou os céus e a terra, o universo, para a sua glória. E no versículo seguinte, no versículo 2 do capítulo 1, diz assim: a terra estava sem forma e vazia. O que é que isso representa? Talvez muitos de vocês já viram, ou a maioria de vocês, uma casa a ser levantada de raiz. Começam por meter-se os fundamentos, os alicerces, não é? Depois as paredes, depois as janelas, depois o telhado. Mas a casa não está pronta para ser habitada. O que é que ela precisa? Precisa de móveis, precisa que liguem a luz, precisa que coloquem a água, precisa de uma decoração, precisa de uma limpeza e precisa também de habitantes. E só aí está preparada para ser habitada. Foi tal e qual o que Deus fez durante os 6 dias da criação. Deus preparou essa terra para ser habitada. E é comum encontrarmos, a partir do 3º dia, uma frase que diz o seguinte: e vi Deus que era bom. E no último versículo do último capítulo do livro de Gênesis, encontramos:
E viu Deus que tudo quanto havia feito era muito bom. Em outras palavras, perfeito. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, Justo, Eterno, viu que aquilo que tinha feito era perfeito, muito bom. E a primeira pergunta que vem à nossa mente: quem ia habitar a terra? Nós. Deus não fez para que fosse para a nossa glória. Na criação vemos todos os seus atributos, do Pai, Filho e Espírito Santo. A criação também não representa a total da grandeza de Deus, porque Deus é maior que a sua criação. Mas Deus fez a terra para que nós habitássemos nela. Isso fica claro em Isaías 45:18, que diz o seguinte: Deus criou os céus, formou a terra, a fez para ser habitada e não para estar vazia. Então Deus criou tudo isso perfeito, bom, para que nós pudéssemos habitar nela. A primeira pergunta que eu faço é: onde está esse Deus ausente e esse Deus ditador? Alguns de vocês podem não estar esclarecidos. Então tomem atenção. Deus, do pó da terra, levantou um boneco sem ânima, sem alma, e soprou-lhe o ruá, o hálito da vida. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Viu Deus que não era bom que o homem estivesse só. Deus outorgou-nos a responsabilidade de cuidar do jardim. Deus disse-nos para encher e governar a terra. E agora, um versículo que me deixa extremamente espantado. Diz em Gênesis 2, versículo 18, que Deus trouxe ao homem os animais para que o homem desse nome a esses animais, e o nome que o homem dera, esse nome ia ficar. Não só criou tudo bom, não só criou tudo perfeito, como nos fez partícipes dessa criação. Onde está esse Deus ausente e esse Deus ditador que muitas vezes as nações querem passar? À luz das Escrituras não conseguimos encontrar. O objetivo de Deus sempre, mas sempre foi habitar no meio do seu povo, no meio das gentes. Se nós analisamos a história bíblica, reparamos, no jardim, como estamos a falar agora, Adão e Eva, do relacionamento com Deus. Mais à frente, vemos o próprio Deus habitar numa tenda, no tabernáculo, no meio do seu povo, e as 12 tribos habitar à sua volta. Mais à frente, vemos a presença de Deus no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, habitando no meio do seu povo. Mais à frente, vemos a segunda pessoa da Santa Trindade, Jesus Cristo, em carne e osso, habitar no meio do seu povo. Aos dias de hoje, temos o Espírito Santo habitando no meio do seu povo, templos do Espírito Santo. E se lemos no livro do Apocalipse, podemos ver de que na nova criação, Deus mesmo será o nosso sol, habitará para sempre no meio do seu povo. Deus sempre quis habitar no meio de nós. Nós é que não quisemos habitar com Ele. Nesse relacionamento puro e perfeito que Ele tinha estipulado. Fica óbvio que nos estamos a referir à queda do homem. Mas se analisamos mais à frente, reparem bem, Moisés, no Monte Sinaí, a receber a lei, e cá embaixo o povo já fazia bezerros de ouro. Vemos também o povo a pedir um rei para que o governasse. Vemos quando Jesus Cristo veio à terra, diziam solta a Barrabás. E aos dias de hoje, podendo ter o Espírito Santo habitar dentro deles, o homem prefere o pecado, a lascívia e a ausência de Deus, e isso terá consequências eternas. Mas o problema principal prende-se com a queda do homem. Deus tudo criou perfeito, tudo bom para ser habitado, disse, de tudo podeis comer, mas se comeres do fruto dessa árvore, certamente morrereis. E diz a história, em Gênesis 3, que a mulher viu que era bom aos olhos para comer e dar entendimento. A mulher come, o homem come e o pecado entra no mundo. A partir daí, como diz no livro de Romanos, houve um intercâmbio da justiça pela injustiça. E não só isso, da luz pelas trevas, da santidade pelo pecado. O homem preferiu aquilo que Deus disse para não fazer. Então esse Deus justo, que tudo criou, perfeito, esse Deus justo que nos fez partícipes da sua criação, deixou essa regra
para que nós a respeitássemos e nós não respeitamos, se a todos condenasse e enviasse para o inferno, seria injusto? De forma alguma. De forma alguma. Deus seria justo se a todos condenasse. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia. E muitos de vocês podem estar a perguntar: ok, Pedro, estás a dizer que Deus criou tudo perfeito. Então porquê é que pôs essa regra? Já uma vez vocês analisaram que nós temos regras no trabalho, na nossa casa, na fila do supermercado, no autocarro, no futebol, no basquetebol. Nós colocamos regras até nas nossas amizades, mas quando chega a Deus, Deus não pode pôr regras. Interessante, não é? E muitos de vocês podem estar a perguntar: ok, mas esse conjunto de regras é consequência do pecado. É verdade, mas antes de existir o pecado, já havia regras. E esse Deus Todo-Poderoso disse: dessa árvore não comas. E o homem desobedeceu. E também é interessante que ao lado da árvore estava a árvore da vida e o homem preferiu desobedecer a Deus. Então, neste momento, se todos que nascêssemos fôssemos condenados, Deus seria justo. Mas o nosso Deus, como falamos, é um Deus de compaixão. É um Deus de misericórdia. E mesmo Deus tendo criado tudo perfeito, e mesmo Deus ter-nos feito partícipes da sua criação, e mesmo Deus tendo que ouvir Adão dizer: a culpa foi da mulher que tu me deste, Deus, movido de compaixão, cria um plano perfeito para redimir a raça humana. E aí vem o proto-evangelho, a boa nova de salvação. O primeiro evangelho que encontramos lá em Gênesis 3,15. Que da semente da mulher iria nascer aquele que iria esmagar, aplastar a cabeça da serpente e, em consequência, vencer o último inimigo, que é a morte. Certamente, vamos ilustrar, foi como se Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo, mandasse o Pai, olhasse para o Pai e disse: Pai, eis-me aqui, envia-me a mim. Até que esse bendito anúncio se cumprisse e chegássemos ao texto de hoje, passaram-se mais ou menos 3.000 anos. A partir daí, se nós analisamos a história, percebemos de que o homem, baixo o domínio do pecado, vai sem freios. Chega a tal ponto que vemos em Gênesis 6 Deus dizer que se tinha arrependido de ter criado a humanidade. Havia um dilúvio e a todos destrói, excepto 8 pessoas, a família de Noé. E faz uma promessa que nunca mais iria destruir o mundo através da água e estabelece como símbolo esse arco-íris tão belo e tão mal utilizado aos dias de hoje como símbolo de pecado e depravação. Mas mais uma vez vemos de que, através dessas 8 pessoas, o pecado, mais uma vez, se multiplica. O pecado, meus irmãos, é como aquela erva má que nasce num jardim. Para aqueles que têm jardim e cuidam dele, não precisam de regar a erva má. Ela cresce sozinha. E assim é o pecado. Multiplicou-se a tal ponto que um dos profetas clamou: Senhor, estou só. E ele disse: não, reservei outros 7.000 que não dobraram os joelhos ante a Baal. De outras palavras, não dobraram os joelhos ao pecado, não dobraram os joelhos à idolatria, não dobraram os joelhos à corrente deste mundo. Deus, nesse transcurso até o texto de hoje, também chamou um homem chamado Abraão e disse-lhe que da sua descendência iria levantar um povo como as estrelas do céu, como a areia do mar. Mas continuava por resolver algo importante: o pecado que fazia separação entre Deus e um homem. Mais uma vez, o bendito anúncio podemos encontrar 700 anos antes que o milagre acontecesse. E lemos no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, porque um bebê nos é nascido, filho nos é dado. O domínio de tudo será sobre o seu ombro e será chamado o seu nome: Admirável, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe de Paz. 700 anos depois, o milagre acontece e esse menino nasceu. Mas não é um simples menino que nasce ano tras ano, como a maioria do mundo continua a festejar aos dias de hoje. Um milagre aconteceu. O Verbo se fez carne. Deus tabernaculizou entre os homens, adquiriu morada entre os homens. Se nós paramos para refletir somente na encarnação de Deus, é motivo para orarmos horas sem cessar. Imaginem, Deus despojou-se da sua glória para vir a esta terra, adquirir um corpo como o nosso
para a glória do Pai primeiramente, mas para resolver um problema que nós mesmos causamos. Jesus necessitou que o amamentassem. Um humano alimentar Deus. Jesus necessitou que lhe dessem banho. Jesus necessitou que o vestissem. Mais uma vez pergunto, onde está esse Deus ausente, mau, e que muitas vezes nós, na nossa falta de fé, queremos apresentar um Deus pequenino porque pensamos de que Deus talvez tenha sido mau em condenar alguns. Não, Deus é bom em salvar alguns, porque Deus seria justo se a todos nós condenasse. Não sabemos muito da infância de Jesus. Sabemos de que nasceu em Belém, sabemos de que esteve um tempo no Egito, sabemos que cresceu em Nazaré. Fica registado em Lucas 2, que crescia em integridade e sabedoria. Diz-nos em Lucas 5, que na altura da festividade da Páscoa, durante 3 dias, ficou a debater com os sábios, doutores da lei, e todos ficavam impressionados com a sua sabedoria. Jesus foi fiel aos seus pais terrenais, até que o seu Pai Celestial o chamou para a sua missão aqui na Terra. Aos 30 anos, começou a realizar sinais, prodígios, a curar enfermos, a saciar famintos, a perdoar pecados. O mundo devia ter dito, glória a Deus o Pai que enviou luz ao mundo. O mundo devia ter dito, glória a Deus o Pai que enviou o seu Filho, o perfeito, o justo, o Messias esperado, para resolver um problema que nós causamos. Fica registado em João 1, que veio pelos seus e os seus não o receberam. Muitos que diziam Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, horas mais tarde gritavam, crucificam-o, crucificam-o. Para aqueles que muitas vezes dizem assim, se eu visse a Deus, iria acreditar. Maior mentira não há. Jesus Cristo esteve em carne e osso e não acreditaram nele. Se não é Deus, na sua graça, na sua misericórdia, a atrair-nos à cruz com cordas de amor e sermos salvos por fé, nunca ninguém se iria arrepender. Jesus Cristo foi rejeitado. E muitas vezes nós pensamos na agonia na cruz, que é onde nós vamos chegar ao texto de hoje. Mas parem para pensar em alguns acontecimentos que passaram na Semana da Paixão. Fica registado na Bíblia, nos Evangelhos, que Pilatos levou Jesus para ser maltratado. A Bíblia não nos deixa muita informação quanto a esse maltrato, mas historicamente sabemos que foi algo terrível. Estamos a falar do maior império de todos os tempos, do Império Romano. Esses soldados eram exímios, eram profissionais em fazer dor. Ele não foi maltratado certamente com um cinto ou com uma vara. Historicamente, dizem que os utensílios utilizados causavam uma dor terrível, a tal ponto que podiam colocar órgãos expostos. Poucos eram aqueles que sobreviviam àquela tortura. E que, como se não bastasse, Jesus lhe arrancassem um rio de sangue, no lugar onde nós devíamos estar, atenção, nós sim que devíamos estar a ser torturados, mas não era por Império Romano, pelo próprio Deus, por termos sido desobedientes. Como se não bastasse, lemos nas Escrituras que depois disso, levaram Jesus Cristo para o pretório. E fica registado em Mateus 27, que todos o rodeavam. E o que fizeram nesse então? Despiram Jesus. Imagina a tamanha dor depois de ser maltratado, de estar em sangue, talvez com pedaços de carne à vista. Só o simples facto de o despir, imagina a tamanha dor que me deve ter causado. Mas é algo interessante. Depois disso, colocam uma capa, uma coroa de espinhos, um caniço na mão e começa aí a humilhação. Uma humilhação que certamente muitos de nós não queremos passar. Imaginem, ajoelharem-se ante Deus e dizerem, se és o rei dos judeus, profetiza quem te bateu. Com esse mesmo caniço, batiu na coroa de espinhos. Cuspiam-lhe na cara. Mas os filmes muitas vezes passam a ideia que eram poucos soldados,
Mas sabem quantos soldados estavam nesse ritual? Segundo o texto, se percebemos a história, quando diz que estavam toda a guarda no pretório, isso simboliza de que, no mínimo, estavam 600 soldados à volta de Jesus Cristo, que podia ascender até aos 1000 soldados. Imagina-te por uns segundos se fosses tu nessa posição. Alguma vez te cuspiram na cara? Alguma vez passaste pela humilhação de alguém te cuspir na cara? Agora imaginem, 600 soldados a blasfemarem, a injuriarem, a cuspirem na cara de Jesus. Jesus Cristo podia chamar uma legião de anjos ou até mesmo falar e a todos exterminar. Mas como fica registado em Isaías 53, foi oprimido e afligido e não abriu a sua boca. Como cordeiro mudo, foi levado ao matadouro. Como ovelha ante os seus tosquedores, não abriu a sua boca. Esse é o nosso Senhor, manso e humilde. Agora vejam bem o tamanho do nosso ego, quando muitas das vezes temos a coragem de pensar ou até mesmo dizer: é que se eu falo do Evangelho no meu trabalho, talvez depois na altura de comer ninguém se sente ao meu lado. É se falo do Evangelho à minha família incrédula, talvez nas festividades familiares não me chamem para comemorar com eles. É se falo do Evangelho àquele amigo que não crê, talvez vá pensar que eu estou louco. Vejam bem o tamanho do nosso ego, porque Jesus Cristo foi afligido, oprimido, humilhado para resolver um problema que nós mesmos causamos. Como se não bastasse dessa humilhação, como se não bastasse este rio de sangue que lhe arrancaram, colocam-lhe uma cruz nas costas e fazem caminhar Jesus até às aforas da cidade para que se cumprissem as Escrituras, até ao Gólgota, ao Monte da Caveira. Há quem diga que essa cruz podia pesar desde 70 até 90 quilos, muito pesada realmente. Mas sabem o que fazia essa cruz realmente pesada? Não eram os 70 quilos. Eram os pecados passados, presentes e futuros que Jesus Cristo iria ter que carregar sobre ela todo o seu povo e provocar afastamento do seu Pai. Faltam-lhe as forças e os romanos, fica registado que chamam um homem, Simão, de uma zona de Cirene. Obrigam-no a ajudar Jesus Cristo a carregar a cruz. Arrisco-me a dizer de se este momento não transformou a vida desse homem, o testemunho dele certamente transformou a vida da sua família. Como sabemos, no Evangelho de Marcos fala-nos de que este homem, Simão, era o pai de Alexandre e de Rufo. O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 13, diz o seguinte: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e à sua mãe e minha. Quem era este Rufo e quem era esta mulher que Paulo tratava como mãe? Este Rufo era o filho desse homem chamado Simão. Certamente aquele momento do encontro daquele homem com o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, transformou a sua vida ao testemunhar sobre ele na sua casa. E essa família não passou a ser conhecida como a família do homem que carregou a cruz, mas começou a ser conhecida como uma família que decidiu carregar a sua própria cruz. E vem-nos à mente esse famoso versículo de Lucas 9, 23. Se alguém quer vir após de mim, não de mim, de Jesus, não do pastor Almir, não do pastor Júnior, não do pastor Mateus, não da igreja de Novo Juazeiro, não de uma denominação, atrás de Jesus. Toma a sua cruz, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz quando? Cada dia e siga-me. E essa família carregou a sua cruz porque por fé acreditou no Cordeiro de Deus, tirou o pecado do mundo. E Jesus Cristo chega ao Gólgota. Fica registado nos Evangelhos que a prisão e todo este evento que estamos a falar tinha que ser feito de forma rápida, por causa dos eventos da Páscoa. Mas também sabemos, ou podemos imaginar, por mais que o tenham feito de forma rápida, imaginem o sofrimento de Jesus Cristo, as horas eternas que deve ter passado. Agora no Gólgota, colocam-o aí no chão, deitado em cima da cruz, certamente, e põem uns ferros nas suas mãos
e uns ferros nos seus pés. E levanta-no bem alto. Doloroso, não é? Mas mais uma vez, a verdadeira dor de Jesus Cristo não eram os açoites, não eram esses ferros, não era essa humilhação. A verdadeira dor eram os pecados passados, presentes e futuros de todo o seu povo que iriam provocar o afastamento do seu Pai, romper esse relacionamento perfeito da Santa Trindade. Como sabemos, horas antes, naquela quinta-feira que foi referida hoje de manhã na escola dominical, vemos Jesus Cristo a preparar-se para este momento. Vemos Jesus Cristo no Getsémani a agonizar, a suar gotas de sangue. Vemos Jesus Cristo a orar 3 vezes: Pai, se é possível, passa de mim este cálice. No entanto, não se faça a minha vontade, mas sim a tua. Mesmo nestes momentos de dor, Jesus Cristo, só fazendo aqui um pequeno parênteses, deixa-nos uma mensagem incrível. Muitas vezes, nós questionamos a Deus. Nós questionamos: porquê, Deus? Porquê é que deve ser assim? Nossa posição deve ser a mesma de Jesus Cristo. Pai, não se faça a minha vontade, senão a tua. E Jesus Cristo aí preparava-se para este momento. Jesus Cristo aí sofria ao imaginar de que iria sofrer o afastamento do Pai. E para aqueles que já foram alcançados pelo Espírito Santo, e para aqueles que já tiveram a noção do pecado, da justiça e do juízo, para aqueles que já estão salvos eternamente, têm uma certeza de que não há dor como um pecado não confessado. O próprio David que o diga, quando não confessava, dizia que gemia, secava por dentro. É difícil perder um familiar, principalmente quando sabemos de que ele não é crente. Deve ser horrível romper um osso, nunca passei por essa dor. Mas não há dor como carregar um pecado. Porque esse pecado faz com que sentimos o afastamento do Pai. Um adultério é difícil de suportar num lar. O homicídio é terrível. Agora imaginem sobre Jesus ir a ter que carregar com todos os mentirosos, ladrões, blasfemos, homicidas, fornicários, desobedientes aos pais. Tudo iria cair sobre ele, sendo ele perfeito e justo. Visualmente, é como se tivéssemos a água mais pura, mais cristalina, mais transparente do mundo e dentro colocássemos esterco, fezes, iríamos contaminar essa água. Não estou a dizer que Jesus pecou ou contaminou a sua essência, não. Mas era assim que o Pai o ia ver com pecado para derramar a sua ira sobre ele. E arrisco-me a dizer que Jesus Cristo, sendo perfeito, era muito mais suscetível à dor. E tudo isso para resolver um problema que nós causamos. Onde está esse Deus ditador? Onde está esse Deus ausente? Não existe à luz das Escrituras. Voltamos ao Getsémani. Agora Jesus Cristo, aí na cruz, de braços abertos. Jesus Cristo olha para as multidões, vê que poucos daqueles que o seguiam estavam lá. Tem que ouvir dizer: a tantos salvaste, a ti não te consegues salvar. Tem que ouvir dizer: se desceres, crerei que és Deus. Olha para a gente e, movido de compaixão, diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E chegamos ao texto de hoje. Jesus Cristo, nesse então, aí na cruz, prepara-se para cumprir uma missão que o Pai lhe tinha encomendado. Jesus Cristo, de braços abertos, em sangue, humilhado, ter que ouvir blasfémias temporariamente de 2 que estavam ao seu lado, posteriormente de um apenas, olhar e não ver os que eles estavam ao seu lado, grita: consumado está. Jesus Cristo, nesse então, estava a gritar ao mundo: eu sou o cumprimento de Gênesis 3,15. Eu sou o cumprimento de Isaías 53. Eu sou o cumprimento de Isaías 11. Eu sou o raiz de Jezé. Eu sou o cumprimento de toda a Escritura. Eu cumpri a lei. Eu sou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Eu sou o leão da tribo de Judá. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a verdadeira porta. Eu sou o bom pastor. Eu sou a verdade que os fez livres.
Eu sou Deus e vim morrer no vosso lugar. Eu sou Deus e vim resolver um problema que o meu povo causou. Eu sou Deus e humildemente me entrego nesta cruz para morrer no vosso lugar e primeiramente dar glória ao Pai. Consumado está. Se acabou. A partir deste momento, todos os pecados do seu povo foram perdoados. Há 2 semanas foi tocado o tema do significado tetelestai. Vamos aprofundizar um bocadinho mais. Quando Jesus Cristo, neste texto, versículo 30, grita, consumado está, é algo muito interessante. Porque se nós analisamos o significado desta palavra, aos dias de hoje, para entendermos bem, podia significar algo tal como quando um pai entrega uma missão ao seu filho. E se esse filho fosse responder em grego, e fosse responder consumado está, ia dizer tetelestai, uma palavra que encontramos aqui. Agora imaginem, um pai dá uma ordem ao seu filho. E o seu filho diligentemente cumpre essa ordem. E quando chega ao pai, diz, pai, tetelestai, missão cumprida. Deus deu uma missão ao seu filho, redimir a raça humana. Jesus Cristo, agora na cruz, está a gritar ao mundo, pai, missão cumprida. O segundo significado podia ser quando nós tínhamos uma dívida para com um banco. Uma dívida difícil de saldar. E trabalhávamos diligentemente, pagávamos real por real, cêntimo por cêntimo, trabalhávamos arduamente para conseguir pagar essa dívida e quando chegávamos ao fim dessa dívida, íamos receber uma folha com um carimbo que iria dizer tetelestai, dívida paga. Jesus Cristo, ao gritar tetelestai, está a gritar ao mundo de que Ele pagou uma dívida que nós nunca iríamos poder pagar. Não havia dinheiro nem obra que pudesse pagar esta dívida. E Deus, na cruz, grita, tetelestai. O terceiro significado era quando adquiríamos uma terra. Íamos pagando essa terra em parcelas. E mais uma vez, diligentemente, trabalhando. Mais uma vez, diligentemente, suando. Mais uma vez, diligentemente, esforçando-nos para pagar essa terra pouco a pouco para que fosse nossa. E quando pagávamos o último real, recebíamos uma escritura que dizia, esta terra é vossa. E dizia lá na folha, tetelestai, dívida paga. Jesus Cristo na cruz, quando gritou tetelestai, estava a gritar ao mundo de que nos comprou uma terra celestial que nós nunca podíamos pagar. Não havia obra que pudesse comprar essa terra onde diz as Escrituras que Jesus Cristo está a preparar morada para nós. Este é o nosso Deus. Este é o Deus que veio à terra a resolver um problema que nós mesmos causamos. Vejam bem a diferença do primeiro Adão para o segundo Adão, Jesus. O primeiro Adão disse, Deus, a culpa foi da mulher que tu me deste. O segundo Adão, o perfeito, Jesus Cristo, disse entre aspas, Deus, não culpes a minha igreja. Não culpes a minha noiva, culpa-me a mim. E Jesus Cristo, ao gritar tetelestai, gritar consumado está a gritar ao mundo de que Ele pagou pela dívida do seu povo. Resgatou-nos do inferno e não só isso, ressuscitou ao terceiro dia para que pudéssemos ter comunhão com Deus. E muitos de vocês podem perguntar-se, ok Pedro, mas há algumas religiões que dizem que não foi Deus que morreu nessa cruz. Os próprios muçulmanos, os testemunhas de Jeová. Até havia um tal Cirinto que dizia que não foi Deus que morreu nessa cruz. Mas se nós analisamos o texto 2, o versículo 30, é algo incrível aqui. Vamos reler o versículo, diz assim. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Há aqui um pormenor que a mim pessoalmente me deixa espantado. Vejam bem, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. O Espírito de Jesus
não lhe foi arrebatado. A primeira ação de Jesus Cristo, inclinar a cabeça, outorga autorização para que a morte lhe pudesse tocar. Ao contrário de todo o comum e normal mortal, ao contrário de nós, conosco acontece ao contrário. O Espírito nos é arrebatado e obriga-nos a dobrar a cabeça. Mas Jesus Cristo não. Inclina a cabeça e entrega o seu Espírito. Jesus Cristo venceu o seu último inimigo, a morte, mesmo tendo poder sobre a morte. Aí demonstra mais o tamanho de humildade e de entrega de Jesus para glorificar primeiramente o Pai, porque nós não somos o centro do Evangelho, e em consequência sermos respingados por esse amor perfeito, para resolver um problema que nós mesmos causamos. Primeira frase: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Essa frase faz parte de um conjunto de frases que até os dias de hoje continua a espantar a humanidade. Mas para mim é o sermão mais belo de Jesus Cristo. Na cruz, um sermão de tanta importância para nós. Segundo a tradição, os rabinos, antes de morrerem, tinham que ter um último sermão. E o último sermão de Jesus é numa cruz em sangue, para perdão dos nossos pecados. Diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Pai, perdoa-os porque não sabem que estão a matar ao próprio Deus. Segunda frase: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, porque me has desamparado. Deus meu, porque me viste como pecado. Deus meu, como diz Isaías 53, agradou-me o eu-lo, para que nós fôssemos perdoados. E o que muitos pensam que é uma pergunta, esse afastamento, Deus meu, porque me has abandonado, é o cumprimento desse texto profético do Salmo 22. Nesse então, sabemos que não havia capítulos nem versículos. Para as pessoas desse então, bastava dizer o início de uma frase para saberem o texto que vinha a seguir. E Jesus Cristo ia gritar: Deus meu, porque me has desamparado. Citava o início do Salmo 22 e apresentava-se como o cumprimento da profecia. Esta frase que encontramos hoje: tenho sede. Por outras palavras, sou homem como vocês. Sou frágil como vocês, mas também sou Deus. Vim morrer no vosso lugar. Jesus foi manso e humilde até à sua morte, fiel ao Pai. Se nós analisamos até o que falamos hoje, percebemos de que esse Deus ausente, esse Deus ditador, não existe à luz das Escrituras. Não devemos ter medo de expor o Evangelho, porque como nós percebemos, Deus é misericordioso, mas também é justo, tem que pagar por esses pecados. Só que também há algo interessante, irmãos, é que tudo isso que nós falamos hoje é graça, é misericórdia. Mas só que entender estas verdades tem que trazer consequências para a vida do cristão. Tudo isto é uma graça abundante. E sabemos, como dizem Romanos, que nem a altura, nem a profundidade, nem nada do criado nos pode separar desse grande amor de Cristo, desse grande amor que nos fala lá em Efésios, que excede todo o entendimento. Porque realmente Deus é grande. Deus como Criador é imenso. Muitas vezes nós não temos a noção do tamanho de Deus porque refletimos muito pouco nos seus atributos. E falamos no início, Deus como Criador é gigante. É um Deus muito grande. Só que à luz das Escrituras, Deus como Salvador é ainda muito maior. Como é que nós o sabemos? Normalmente nas Escrituras encontramos o antropomorfismo. O que é isso? É algo utilizado para descrever Deus em formas humanas. E sempre que nós encontramos a descrição de Deus como Criador, encontramos de que Deus utilizou a força do seu dedo ou a força da sua mão. Mas cada vez que encontramos Deus como Salvador, encontramos sempre a força da sua destra. A força do seu braço. Porque Deus, para criar tudo isto, falou. Mas Deus, para nos salvar, teve que encarnar e teve que matar o seu próprio filho na cruz. Teve que refazer algo que estava imperfeito. E a partir do momento que nós refletimos neste grande amor de Cristo, que excede todo o entendimento, não podemos ficar iguais.
Como eu falei, isto é graça, isto é misericórdia, mas há cerca de 2 semanas foi falado aqui, salvo erro, na escola dominical. Existe a responsabilidade humana. A partir do momento que nós dizemos, abraçados por esta verdade, somos chamados cristãos, o que estamos a dizer ao mundo? Somos pequenas imagens de Jesus aqui na Terra. O que estamos a dizer ao mundo, o mesmo está lá em Coríntios, somos espelhos de Jesus aqui na Terra. Cristo significa ungido. Cristão significa pequenos ungidos. Estamos a gritar ao mundo, quando dizemos sou cristão, que somos a imagem de Cristo na Terra. Pergunta que eu vos faço. Estamos a ser a imagem de Cristo aqui na Terra? Que prioridades existem na nossa vida? Algo interessante, se nós analisamos os pilares da fé cristã, a encarnação de Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, vamos encontrar algo muito curioso. Se vocês repararem, gostamos muitas vezes de dizer que Jesus cumpre as promessas e as Escrituras, e é verdade, mas vejam bem, Jesus prometeu que ia encarnar, e encarnou. Quantos estavam na sua encarnação? Havia poucas pessoas lá. Jesus prometeu que ia morrer. E morreu. A Escritura dizia que ele ia morrer, e morreu. Quantas pessoas estavam na sua crucifixão? Poucas. Fica registado nos Evangelhos que os seus seguidores e a mulher que os seguiam o viam de longe. As Escrituras diziam que ao 3º dia seria levantar dos mortos. Ele mesmo disse aos seus discípulos: quantos estavam quando Jesus Cristo ressuscitou? Ninguém. Uns soldados romanos, talvez ébrios para aguentar a noite? Ninguém. O mais normal é como quando é a transição de ano, o ano novo, quando as pessoas cantam 5, 4, 3, 2, 1, ano novo. Deveria ter acontecido isso quando aquela pedra rodou. Estavam lá os seus discípulos, 3, 2, 1, Jesus ressuscitou. Devia estar um culto, devia estar o seu povo a orar, mas isso não aconteceu. Não havia ninguém. E agora nós podemos estar a pensar na nossa arrogância, ou no nosso conhecimento teológico. Se eu estivesse lá, eu ia estar à espera de Jesus. Sim? Então deixa-me relembrar-te algo. Jesus Cristo prometeu que vai voltar. Estás à espera dele? Prometeu que vai voltar. Estás à espera de Jesus Cristo? Se te dizes abraçado por esta verdade milagrosa, sobrenatural, histórica que relembramos hoje, tens de estar à espera de Jesus Cristo. E que prioridades iria encontrar Deus se hoje mesmo voltasse? Que prioridades iria encontrar no teu coração? A minha casa, o meu trabalho, os meus filhos, a faculdade. Que prioridades iria encontrar dentro de nós? Será que Deus é uma prioridade das nossas vidas? Será que para nós existe prazer na oração como relembramos hoje de manhã? Será que realmente nós temos prazer em anunciar ao mundo aquilo que Jesus fez na cruz? Ou infelizmente caímos num ritual, numa rotina? Porque se nós realmente somos expostos ao Evangelho, a infecção do nosso ego desaparece. Temos que ficar humildes. Temos que ver a grandeza de Deus, e este Deus tem que ser anunciado pelo mundo. Tem que ser anunciado aquilo que Deus fez. E essa tarefa não vai ser encomendada a outras pessoas, vai ser encomendada à sua igreja. É verdade que lá em Gênesis, Deus nos outorgou o privilégio de encher e governar a terra, mas esse mandamento foi reformulado para fazermos discípulos de todos os povos, tribos e nações, batizando-os como fazemos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos ensinei. Deus outorgou-nos o privilégio de reunir a noiva de Jesus Cristo. E muitas vezes clamamos quando vê o problema, a adversidade: Senhor, vem pronto, leva-nos já. E o que estamos a fazer por isso? Porque certamente vocês sabem, para que chegue o fim,
Tem que se arrepender o último dos crentes. O último daqueles que Jesus Cristo morreu na cruz. E a quem foi encomendada essa tarefa? A nós, o seu povo. Se nós não fizermos, quem o vai fazer? Então a pergunta que fica é, realmente estamos à espera de Jesus Cristo? Porque se nós entendemos este Evangelho, a graça abundante que brota este Evangelho, devemos viver para a glória de Deus. Muitas vezes podemos perguntar, Pedro, então como vou viver? É fácil, como Jesus viveu, dando a glória ao Pai e seguindo os seus mandamentos. Não estou a falar que esses mandamentos vão servir para a salvação. Consumado está. Jesus Cristo já fez tudo. Estes mandamentos são proveitosos para nós. Quando seguimos os mandamentos de Deus, não fazemos bem a Deus, fazemos bem a nós. São mais doces que o mel, são proveitosos para nós. Muitas vezes dizemos que a minha vida dê glória a Deus. A melhor forma de dar glória a Deus é representar nesta terra os atributos de Deus, viver como Jesus Cristo viveu. Como está lá em Efésios, a glória seja a Deus na igreja, a glória seja a Ele na igreja, para todo o sempre, para todas as gerações. A glória seja a Deus na igreja quando cantamos, a glória seja a Deus na igreja quando oramos, a glória seja a Deus na igreja quando ofertamos, a glória seja a Deus na igreja quando pregamos. Mas a igreja nós sabemos que não são 4 paredes. A glória, a igreja somos nós, templo do Espírito Santo. A glória seja dada a Deus quando comemos, quando trabalhamos, quando estudamos, quando educamos os nossos filhos, quando vamos ao cinema, quando pensamos, quando olhamos, quando comemos. A Ele seja dada a glória. E é verdade que falar o Evangelho, é através da loucura da pregação do Evangelho que as pessoas são salvas, mas o nosso testemunho é tão importante e devemos conservá-lo, não para que as pessoas vejam quão bom nós somos, mas o grande Deus que nós temos e a obra milagrosa que Ele nos fez para nos salvar. E assumo que é difícil, irmãos. Termino já. Assumo que é difícil. Por vezes há desafios. E assumo por vezes a nossa carne é débil e nos centramos nas nossas necessidades. E para terminar, conto-vos uma história. Independentemente de ser verdadeira ou não, independentemente de falar sobre a história dos missionários, adequa-se perfeitamente a todos nós. Talvez esteja a fazer chover em terra molhada e muitos de vocês já conheçam a história. Mas diz o seguinte, uma família de missionários que durante 50 anos serviu a Deus em África, em países inóspitos, complicados, passados 50 anos a servir a Deus, resolveu reformar-se. Regressaram do barco à sua terra natal, à sua cidade. Quando vinham no barco, questionaram-se como será que vamos ser recebidos passados 50 anos a servir a Deus. Quando se aproximavam da cidade, no porto, viram que havia bandeirinhas, havia uma banda e pensaram, estão à nossa espera para nos receber. Viajavam na 3ª classe. Quando saíram do barco, repararam que já não havia bandeirinhas, já não havia banda. Aquela recepção não era para eles. Sozinhos, caminharam até casa. Quando chegaram a casa, pararam-se com uma casa desgastada pelos anos, desgastada pelo tempo. Não havia ninguém para os receber. E aquele homem começou a ficar revoltado. E diz à sua mulher, pergunta ao teu Deus se passados 50 anos é isto que Ele tem para nós. E sai chateado a caminhar na rua. Quando voltou a casa, essa casa desgastada pelo tempo, pergunta à sua mulher, perguntaste ao teu Deus se passados 50 anos a servir-lhe é isto que Ele tem para nós? Ela estava de costas para ele, no lava-pias, e sem se virar respondeu, sim, perguntei. E o que ele disse? Ele disse que esta ainda não é a nossa casa. Tudo vai bem, trabalho, finanças, família, educação dos filhos, saúde. Lembrem-se, esta ainda não é a nossa casa. Tudo está terrível à nossa volta. Problemas com os filhos, problemas de saúde, sem trabalho, não temos a casa que nós desejamos. Esta ainda não é a nossa casa.
Como diz C.S. Lewis, os cristãos que mais contribuíram para este mundo foram aqueles que mais colocaram os olhos na eternidade. Coloca os olhos na eternidade e terás este mundo como ganho. Coloca os olhos neste mundo, não tens uma coisa nem outra. Ânimo, irmãos. Ânimo, porque o nosso Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, quando gritou naquela cruz, consumado está, estava a dizer que Ele cumpriu toda a obra. Agora, tudo o que nós possamos fazer é graça e misericórdia para contribuir para este Deus grandioso. E amigo que me escutas para finalizar, nada mudou. Se tu não entendeste esta verdade do Evangelho, nada mudou. Diz lá em 1 João o seguinte: não ameis o mundo, nem aquilo que há, que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o amor ao mundo? Concupiscência dos olhos, da carne e da vanglória da vida. O mesmo que fez cair Eva. Viu que a maçã era bom aos olhos para comer e dar entendimento. Nada mudou. O pecado continua a ser o mesmo. Mas a boa notícia é que, apesar de já não estar crucificado, está entronizado em glória Jesus Cristo, de braços abertos, para te poder receber. E para isso, hoje mesmo, entrega as tuas armas aos seus pés e diz: Senhor, não aguento mais lutar só, luta tu por mim. Reconhece que Ele é o teu Salvador. E se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Que Deus vos abençoe e vivamos para a glória de Cristo, porque consumado está. Vamos orar. Oh Senhor, bendito sejas para todo o sempre. Muito obrigado pela boa nova de salvação, Senhor. Muito obrigado porque Tu fizeste tudo, Senhor. Não como plano B. Tudo sabias, Senhor. O Cordeiro de Deus foi imolado desde antes da fundação do mundo para resolver um problema que nós mesmos causamos, Senhor. Obrigado porque hoje, nesta noite, uma vez mais nos recordaste o quão bom Tu és e o quão pecadores nós somos. Tu nos recordaste de que é verdade que há problemas, há adversidades, mas agora é maior aquele que vamos dentro do que aquele que está no mundo, Senhor. E ajuda-nos a diligentemente contribuir para a Tua glória nesta terra, a viver para a Tua glória neste mundo, a espalhar esta boa nova de salvação para que rápido chegue o fim e possamos estar contigo sem pecado eternamente, Senhor. A glória seja a Ti através de Jesus Cristo. Amém.